Hoje pela manhã o reverendo Paulo nos trouxe uma palavra muito especial com base no Salmo 127, falando a respeito de comunhão, trabalho e testemunho. Na escola bíblica falou com base em Colossenses 1,13 que Deus nos transportou em Jesus de um reino de trevas para um reino de luz. E agora à noite vamos continuar ouvindo a palavra de Deus para todos nós. Que Deus te abençoe, te ajude, abra o seu coração e vamos receber para encorajamento da nossa vida a palavra que é do Senhor através do pastor Paulo. Seja bem-vindo, querido. Deus te abençoe. Boa noite, meus irmãos. Vocês estão bem com a graça de Deus? Louvado seja Deus. Eu fico muito feliz em mais uma vez poder compartilhar da palavra do Senhor com esta igreja. Neste dia, já pela terceira vez, e Deus tem demonstrado através dos irmãos uma exímia, são dotados de excepcional obediência no Senhor Jesus e de paciência para ouvir a palavra que vem dele através desse instrumento de Deus, para a honra e glória dele. Pastor Daniel já fez referência ao que nós trabalhamos hoje de manhã, por ocasião do culto e também da escola dominical, e nós queremos dar continuidade. O que eu disse de manhã, para quem não esteve aqui, eu quero então repetir. Pastor Paulo, quando vai ao púlpito, ocupa a sacra tribuna, não tem pretensões no coração de convencer absolutamente ninguém. Eu não posso ter essa pretensão, mas uma coisa eu faço cada vez que Deus me dá essa oportunidade, é pedir mesmo, para que aquilo do que você precise ser convencido, o Espírito de Deus possa, enquanto você ouve, trabalhar na sua vida. O sermão não é para a gente gostar ou não gostar, sermão é para a gente crer ou não crer. Quando nós cremos, embora talvez não gostemos, Deus trabalha na vida da gente. Enquanto prego, peço para que Deus trabalhe na minha vida, porque eu preciso disso. E eu creio que esse deve ser o desejo de todos nós, quando estamos diante, não da palavra do pastor Paulo, mas diante da palavra de Deus, diante da Bíblia. Quero convidar você então a que abra a sua Bíblia, no Evangelho de João, um texto por demais conhecido nosso. Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo de número 14. Este texto, esta porção da palavra de Deus é muito conhecida. Eu penso que todos nós que estamos já há algum tempo na igreja nos deparamos com esse texto, muitas vezes já o lemos, já ouvimos muitas reflexões, estudos, pregações sobre este texto. E como eu também não tenho a pretensão de trazer nenhuma novidade por mim mesmo, peço a Deus que faça desse texto, para a honra e glória dele, algo novo para o nosso coração. Acompanhe aí a leitura a partir do verso 1 até o verso 6, versos 1 do capítulo 14, versos 1 ao verso 6, e que a Bíblia, a palavra de Deus diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho
e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Abaixa a sua cabeça mais um instante, por favor. Glorioso Deus, mais uma vez, Senhor, a Tua palavra é aberta diante dos nossos olhos, Senhor. Permita, ó Deus, que tenhamos condições dadas pelo Senhor, de lermos não as letras, mas aquilo que está por trás das letras, bafejados pelo Teu Espírito, que aquilo que está atrás das letras possa saltar aos nossos olhos e alcançar os nossos corações nesta noite, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus nós oramos pedindo e já agradecidos. Amém. Louvado seja Deus. Capítulo 14, este início do verso 1 ao verso 6, colocado aqui na Bíblia logo em seguida a esta conversa de Jesus com o apóstolo Pedro. Vocês sabem que Pedro, nesse contexto, é um discípulo, é um crente, portanto, andando com Jesus, seguindo Jesus, e discutindo algumas coisas aqui a respeito até de segui-lo por onde ele fosse, não é isso? Por onde ele fosse. Havia aqui uma conversa preliminar, um tanto quanto também provocada por Pedro, a respeito da qualidade do serviço que ele prestava a Deus em Cristo Jesus, porque ele diz a Jesus que haveria de ir atrás de Jesus em todo canto, por todos os lados, mas Jesus diz para ele que não é possível naquele contexto, naquele momento, que Pedro fosse da forma que Jesus iria, levado para Deus. Jesus estava dando tchau. E havia no coração de Pedro uma certa ansiedade, havia no coração de Pedro uma inquietação a respeito das palavras de Jesus. Pedro, um crente, um discípulo, mas que estava na condução ainda do seu aprendizado. Ninguém nesta noite aqui está pronto, a começar por esse pastor que vos fala. Ninguém está pronto. Todos nós estamos em construção, todos nós estamos aprendendo. Quando um crente diz assim: eu acho que já sei o que deveria saber, portanto não vou ao culto. Eu acho que já sei o que vão pregar, portanto não preciso ouvir. Eu acho que já sei o que vão fazer, portanto não preciso estar lá. Nós estamos equivocados, tremendamente equivocados. Logo em seguida do capítulo, não propriamente depois do capítulo 14, mas ainda no capítulo 14, Jesus, a partir do verso 16, começa a dizer para os discípulos o que haveria de acontecer a partir da sua ida, a partir do momento em que ele fosse tirado deste plano de vida, e ele promete o Consolador. À luz daquela inquietação dos discípulos, Jesus vai prometer e vai dar a garantia de que nós haveríamos de ter um advogado. Você sabe o que é advogado? Talvez tenhamos no nosso meio hoje aqui advogados. Jesus é o nosso advogado, mas ele é diferente. Normalmente se tem bons advogados, e de fato temos, nós os temos, bons advogados. Alguém disse esses dias uma frase, eu fiquei pensando, que muitos advogados não têm ideologia, têm cliente. Interessante isso. Jesus não tem cliente, nem tem ideologia. Jesus é o nosso representante diante de Deus. E quando num tribunal, todos nós juntos, Jesus Cristo não defende a nossa causa propriamente. Ele se coloca no nosso lugar de réu. É um advogado que traz para si todas as consequências de uma sentença. E essas consequências nós vimos hoje de manhã, quando falamos do transporte. Já foi mencionado pelo menino presbítero Mário, quando mencionou, e também pelo pastor Daniel, Colossenses 1,13, do transporte, e que Jesus foi o estivador e foi aquele que carregou todas as caixas, todos os pesos, tudo aquilo que era para mim
e para você, para nós carregarmos. O texto que nós estamos trabalhando está entre esses dois contextos, essas duas ideias. Quando chega aqui no capítulo 14, propriamente, a partir do verso 1, diz a palavra: não se turbe o vosso coração. A palavra do pastor nessa noite é para que, se você está com o seu coração turbado, atribulado, ansioso, não fique assim. Tente reduzir esse grau de ansiedade, tente reduzir este grau de tribulação do seu coração. Isso não faz bem, não ajuda, aliás, atrapalha bastante. Então, se tem algum motivo no teu coração nessa noite que te deixa assim, qualquer motivo, coloca isso na presença de Deus, porque Ele não quer que nem eu, nem você fiquemos assim, ansiosos com alguma coisa, porque nós não podemos fazer absolutamente nada. Foi Jesus quem falou: sem mim nada podeis fazer. Então não adianta. E disse também para não ficar ansioso. Nesse contexto, não se turbe o vosso coração. E diz Jesus: credes em Deus, credes em Deus, credes também em mim. Muita gente diz: eu creio em Deus. Não é assim? Vocês já ouviram isso? Eu creio em Deus, mas parece que falta alguma coisa. Falta intimidade com o Filho, falta intimidade com aquele que nos representa diante de Deus. Então Jesus diz: credes em Deus, credes também em mim. E diz: na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Eu estive pensando esses dias que nós temos aí um projeto de habitação do governo, que chama-se Minha Casa Minha Vida, não é? Se Jesus fosse dar um nome para um projeto dele, colocar um rótulo, ele diria: tua casa, minha vida. Tua casa, minha vida. Ou seja, eu sou a vida da sua casa. E lá você não vai pagar aluguel, você vai morar redundantemente de graça. De graça, pela graça. E continua: e quando eu for, porque ele está dando tchau, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, não é onde eu vou estar. Gostaria que você prestasse bem essa atenção nessa expressão de Jesus: para que onde eu estou. Jesus não tinha ainda sido assunto aos céus, subido aos céus, e ele não diz: para onde eu vou estar, onde eu estarei, estejais vós também. Ele diz: para que onde eu estou, ou seja, não há uma separação, como já se disse na história, entre a pessoa de Cristo e a pessoa de Deus. Então isso é garantido na palavra: onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho. Vós sabeis o caminho. Naturalmente, entra alguém, como sempre, aquele aluno da sala que levanta a mão, pede a palavra, não é assim? Aquele aluno que diz: professora, professor. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Estava difícil, meus irmãos, saber o caminho. Como saber o caminho? Então Jesus responde para Tomé o que serve de ênfase desse texto para a nossa palavra de hoje. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. De novo, ninguém vem, não é ninguém vai, ninguém vem ao Pai senão por mim. Pois bem, temos um contexto de ansiedade, temos um contexto onde as pessoas que estavam com Jesus, que o viram lá pelas estradas empoeiradas da Palestina, vamos trazer o contexto para os nossos dias, encontrar com aidéticos, encontrar com pessoas drogadas, aquilo que nós chamamos de nóia por aí, encontrar com as prostitutas, encontrar com os pecadores, encontrar com pessoas que eram colocadas à margem da sociedade, pessoas às quais Jesus ia ao encontro e as abraçava. Jesus reproduzindo a comida que aquele povo tinha, Jesus dando garantias de uma vida diferente. Sabe quando você tem segurança em alguém? Você já teve essa sensação? De quando você tem muita segurança em algo e a sensação, aquela sensação que chega dizendo para você que você pode perder aquilo? Você tem segurança em algo ou em alguém e se instala um sentimento de que você
está na iminência de perder aquilo que significa a tua comodidade, o teu sustento, a tua segurança. Era exatamente essa a sensação e o sentimento que os discípulos tinham naquele contexto. Por isso Jesus começa com essa palavra de um coração não turbado, porque não era para ser assim, e deixa esta palavra: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Eu vou trocar aqui, eu vou pedir a permissão de vocês para fazer uma troca de palavras aqui. Primeiro eu gostaria só de dizer sobre o eu sou. Quando Jesus diz eu sou, Ele está dizendo o nome de Deus em hebraico: Javé, Yavé, Yehová, Jeová. O Deus que tira o povo do Egito, o Deus que tira as pessoas de uma vida desregrada, o Deus que tira as pessoas de uma vida de opressão. É o Deus eu sou. Foi isso que Deus disse a Moisés: vai lá, diz para Faraó, para ele libertar o meu povo. E Moisés pergunta: mas o que é que eu vou falar para ele? Quem foi que me mandou aqui? E Deus: vai lá, diz a ele que eu sou e enviou você lá. Diz a ele eu sou, diga a ele essa palavrinha Javé, Iavé, que só cabe na boca de Jesus. Hoje tem muita gente dizendo eu sou, eu sou, eu sou, e é perigoso. Quando a Bíblia diz para não usar o nome de Deus em vão, é justamente porque o nome de Deus em vão é o verbo ser na primeira pessoa do singular. Eu sou, fica muito pretensioso, mas Jesus pode dizer isso. Eu sou, e eu vou mudar aqui para eu não sou. Eu não sou um carreador, eu não sou uma estrada batida, eu não sou um caminho qualquer, eu não sou uma rodovia, por mais conservada que seja ou emburacada. Eu não sou esse trajeto estranho que muita gente tem na vida. Eu não sou um caminho torto, eu não sou um caminho tortuoso, eu não sou um caminho duvidoso. Jesus está dizendo para nós que Ele não é qualquer caminho, Ele não é qualquer picada. E enquanto Ele diz isso, tem muita gente dizendo que é o pedágio. Eu sou o pedágio. Daqui um pouco Jesus diz eu sou o caminho, alguém diz eu sou o pedágio, e bota lá algum obstáculo para a gente, não é assim? Bota alguma cancela na nossa vida, e essa cancela de fato cancela muitas vezes os nossos direitos, entre aspas, os nossos direitos e até diante de Deus. Jesus Cristo diz: eu não sou qualquer carreador, eu sou o caminho. Mas olha, caminho na boca de Jesus não é qualquer coisa. Por isso que eu comecei dizendo: eu não sou carreador, eu não sou uma estrada qualquer. Caminho na boca de Jesus é objetivo. Objetivo é diferente. A Bíblia diz: há caminhos que para o homem parecem corretos, mas no final são caminhos de morte. O salmista no Salmo 37 diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Aliás, este foi o primeiro versículo que entrou na casa deste pastor que vos fala. Foi o primeiro versículo dito e lido por um homem simples, que mal sabia, que mal tinha uma dicção correta, e que me apanhou desprevenido dentro da minha própria casa, sem camisas, e eu, preocupado em me vestir, ele disse: para. Deus quer alcançar você do jeito que você está. Não precisa colocar a camisa. Quero saber se você abre o teu coração para receber uma palavra. Eu disse sim. E depois disse assim: quero saber se você quer receber uma cesta básica da igreja. Eu disse sim, porque as caçarolas estavam vazias. Eu disse sim, e ele abriu a Bíblia para ler sobre o caminho. Disse: Paulo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo o mais Ele fará. Aí eu digo a você, não é que eu acreditei nisso, não é que eu criei nisso. Jesus Cristo é esse caminho, mas não é um caminho qualquer. Se você tem algum objetivo, trata com Jesus, não importa qual seja. Não importa qual seja o seu objetivo, coloque nas mãos de Deus, na pessoa de Cristo Jesus, porque Ele resume todos os nossos objetivos. Todos os nossos objetivos. E caminho é perigoso, sabe por quê? Mesmo para os crentes. Como nós temos um caminho de vida,
um caminhar dolente da igreja, e todos nós representamos a igreja, alguém vai na frente invertendo as placas, viu? Alguém vai na frente invertendo as placas, preste atenção. Tem uma placa ali na frente que dizia curva perigosa, alguém arrancou a placa, colocou uma outra escrito, aqui não tem curva perigosa. E vamos nós a alta velocidade e vamos nos acidentar naquela esquina. Alguém diz, tem um quebra-mola bastante alto, coloca uma placa, alguém foi lá, arrancou a placa e não se vê o quebra-mola. E quando se passa por ali a turbulência é grande. Mesmo nós, os crentes, muitas vezes temos problemas pelo caminho. Jesus estava orientando para que eles entendessem que o nosso objetivo principal de vida é louvar a Deus de todo o coração, acima de todas as coisas, que inclusive se consta no nosso catecismo, que o fim do ser humano é louvar a Deus sobre todas as coisas, porque Ele é o nosso objetivo. Nós vamos voltar para Ele pelo mesmo caminho que é Jesus Cristo. Eu gosto de uma palavra de Agostinho, um dos pais da igreja, de um tempo que a gente chama de patrística na história da igreja, e que ele dizia assim, ó, Deus nos criou para Ele, e nós não vamos descansar definitivamente enquanto não voltarmos para Ele. E para voltar para Ele nós precisamos desse objetivo, que é Jesus na nossa vida. Se você tem objetivos, coloque-os para Deus, coloque-os diante de Deus. Às vezes a gente é crente, nós somos crentes, ficamos fazendo planos, e faz-se plano assim, assado, de um jeito ou de outro, e olha, preste atenção, não faça planos por você mesmo, não faça isso. Sabe por quê? Deus pode até permitir com a sua ação ativa e permissiva que você execute, Deus pode permitir, mas não é bom para você. Não faça plano nenhum, ouça o que o pastor está falando. Se você tem qualquer objetivo, qualquer plano, coloca na presença de Deus, coloca lá, não precisa ficar receoso, não precisa ficar com medo, coloca na presença dEle, porque o nosso objetivo maior é Ele. E no segundo momento, Jesus disse, eu sou a verdade. Eu quero mudar aqui um pouquinho. Jesus não disse que é uma mentira. Jesus não disse que é uma farsa. Jesus não disse que é algo ilusório. Jesus disse que é a verdade. Verdade é aletheia, é uma palavrinha grega para verdade. Mentira é pseudo, e tem pai. Mentira na Bíblia, meus irmãos, tem pai. A mentira não é órfã, ela tem pai. O diabo é o pai da mentira, e ele engana, e ele enrola, ludibria, engoda desde o início, porque ele é mentiroso. E muitas pessoas, inclusive os crentes, se não tomar cuidado, acaba sendo enveredado por algumas mentiras que estão por aí. Eu vou dizer por quê. Porque uma mentira para ser aceita, veja bem, uma mentira para ser aceita deve passar pertinho da verdade. Quanto mais pertinho da verdade, mais nós somos confundidos. Aí diz o apóstolo Paulo, jamais serei confundido, porque eu sei em quem tenho crido, e sei que é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu penso, do que eu sinto, do que eu acho, do que eu faço, porque Ele é a verdade. Sabe por que Jesus disse que é aletheia? Por que Ele é a verdade? No mundo grego, na Grécia arcaica, nós não tínhamos um conceito de verdade, porque não se tinha um Criador, do qual tudo se originara. Nós não tínhamos um Criador. O mundo grego arcaico não tinha um conceito de verdade. O filósofo que chegou mais perto da verdade agora, aqui já no século 17, para não entrar no mérito, ele disse assim, a verdade é uma necessidade psicológica de duração. Foi o que chegou mais perto, mas Jesus não é essa verdade. Se nós fôssemos parafrasear, Jesus então é uma verdade para nós, que é uma necessidade espiritual de perpetuação, de eternidade. E por que Jesus disse que Ele é aletheia? Por que Ele disse que é a verdade? Porque dentro da palavra aletheia
tem uma outra palavrinha que é letos, que é morte. Daí vem a palavra letal. Letal, sono letárgico, sono da morte, algo, um veneno, algo que é letal à vida. E lá na Grécia Antiga tinha um rio, chamava-se Letos, popularmente conhecido como o Rio do Esquecimento, e as pessoas quando passavam por aquele rio perdiam as suas memórias. A morte é perda de memória para a compreensão grega. Jesus Cristo coloca, a Bíblia coloca na palavrinha grega uma letrinha só, que é a, não é fica letos, mas fica aletas ou aletheia, que é a negação da morte como esquecimento. É por isso que ele fala que tem uma casa para nós. Nós não vamos ser entregues a uma memória esquecida, algo que não vai saber o que está acontecendo sem consciência. Não, Jesus Cristo coloca esse azinho de negação na palavra para dizer que Ele é vida mesmo, e vai seguindo para falar que é vida. E falando em verdade, falando em memória, rio do esquecimento, Lamentações diz: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Quantas vezes a gente guarda algumas coisas que não nos traz esperança nenhuma, ficamos guardando essas porcarias no coração, ficamos remoendo essas coisas no coração, atraindo para si tantas coisas ruins, enquanto a palavra diz: olha, guarda na memória, guarda mesmo aquilo que pode trazer esperança para você. Isso pode mudar a sua vida. Jesus Cristo, em outras palavras, estava dizendo isso: eu não quero que vocês percam a memória. Por isso nós temos a mesa da ceia, que é um memorial, porque nós temos a memória um pouco fraca, e Jesus nos ajuda a refrescar a memória, sempre que nos chegamos à mesa da ceia, para o ritual da ceia, para que possamos nos lembrar do que Ele fez por nós. Então Jesus é esta verdade, que não era conhecida pelos gregos, dentre tantos outros motivos. Também foi por isso que Jesus foi à cruz, porque sendo a verdade, não foi entendido como real. Ele disse: eu sou a verdade, e muita gente não conseguia ver isso, não conseguia entender isso, porque o conceito de verdade era muito confuso. Mas em Jesus, nós podemos ter a verdade que conduz a nossa vida, conduz o nosso pensamento, a nossa memória, as coisas que a gente tem para tratar no dia a dia. Não seja confundido, porque as mentiras estão aí, muitas mentiras, principalmente no campo religioso. Eu não quero aqui parecer ser pretensioso, me desculpe, mas tem muita coisa por aí, estranha, e está confundindo as pessoas, confundindo, mas nós não seremos confundidos, porque Jesus é a nossa verdade. E ele continua dizendo, então: sou o caminho primeiro, sou a verdade, e agora sou a vida. Jesus não disse: eu sou a morte. Jesus não disse: eu sou o fim. Morte, para aqueles que creem, não é sinônimo de fim, meus irmãos. Vou repetir. Morte, para os que creem, não é sinônimo de fim. E nesta vida, antes propriamente da morte, como se é conhecida, nós queremos ganhar as coisas. Hoje de manhã nós falamos sobre as coisas materiais, sobre o aspecto vaidoso da vida, o aspecto da materialidade da vida. E quando nós lemos também na boca de Jesus, só que agora no Evangelho de Lucas, capítulo 9, Jesus vai dizer assim: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós mencionamos a palavra vida na língua portuguesa, você diz a vida do cão, de um cãozinho, a vida de um animal. Você diz também a vida de uma planta, o vegetal. E parece que vida resume tudo. Mas aqui na Bíblia, quando nós vamos pesquisar melhor, nós temos a vida biológica e a vida da alma. Não é a mesma coisa. Jesus está dizendo: que adianta a gente ganhar todas as coisas materiais da vida, ganhar tantas coisas e perdermos a nossa alma?
De que adianta nós amontoarmos nos celeiros? De que adianta nós termos tantas coisas, se isso não é como um dom devolvido para Deus, colocado na presença dEle, para que a gente fique se empazinando de tanta materialidade da vida, tentando ganhar a vida e perdendo a nossa alma. Vida, corpo, bios, aí vem vida biológica, vida da alma, psique, daí vem a palavra psicologia, ou seja, é aquilo que volta para Deus junto com o nosso espírito, é o que resta da gente. O apóstolo Paulo diz que nós teremos um corpo glorificado, numa explicação muito confusa, porque ele não consegue explicar, mas preste bem atenção, a vida biológica, essa vida que nós temos aqui, Jesus na palavra dele diz, olha, essa vida biológica, ela está acomodada à acumulação, à vaidade, às coisas temporais, às coisas efêmeras. Vocês não podem ficar calcados nessa vida. Se vocês ficarem calcados nessa vida, vocês estão com a morte, não com a vida. Por isso que Jesus Cristo, quando diz que é caminho, é verdade, diz também que é a vida, porque os gregos conheciam a morte, e a morte como esquecimento de todas as coisas. Mas Jesus não é assim. Jesus diz para nós assim, eu sou a ressurreição e a vida. E o apóstolo Paulo também diz que se nós não crêssemos na ressurreição, nós seríamos os mais miseráveis dos homens, porque não sobra absolutamente mais nada. Mais nada. Quando Jesus Cristo diz que Ele é a vida, Ele se coloca diante de nós para que a gente aprenda a viver, para que eu e você aprendamos a viver. E a vida que agora nós vivemos é uma vida de liberdade. Por isso que o apóstolo Paulo fala da liberdade e diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, porque senão nós, não sendo libertos, não temos essa vida que Jesus está dizendo aqui. Não temos. A vida que Jesus nos dá é uma vida de liberdade, é uma vida plena, embora não pareça, mas é uma vida que está guardada dentro de você, está na sua psique, na sua alma, é a vida da alma, é aquilo que tem valor para você. Vamos cuidar do corpo? Vamos cuidar do corpo, vamos cuidar do corpo sim, sabe por quê? Sabe por que nós devemos cuidar do corpo? Vocês já viram uma coxa dessas feitas artesanalmente, daquelas de artesanato? Vocês já viram que o verso da fronha é bonito, não é? É bonito, mas o avesso não pode ser caótico. O avesso não pode ser caótico. Quem olha para nós deve ver alguma coisa minimamente apresentável como testemunho também no nosso corpo. Devemos cuidar do nosso corpo. Por quê? A própria palavra diz, porque é templo ou somos templo do Espírito para viver esta vida que Jesus disse aqui. Somos templo do Espírito. Nós não somos uma hospedagem de algumas horas do Espírito. Nós somos a habitação, porque Jesus disse, Ele habita em vocês, quando logo adiante vai falar do Consolador. Por isso nós temos essa vida. O Espírito que o mundo não conhece. O Espírito que o mundo não conhece, mas vós o conheceis, disse Jesus, porque Ele habita em vocês. Por isso nós temos essa vida. Então, às vezes eu fico pensando de uma forma até pretensiosa, porque a gente não pode ver o coração das pessoas. Você sai por esta porta da igreja e anda pela rua, é possível que a gente encontre, sem saber, um morto-vivo. É possível que a gente encontre um defuntinho pela rua, uma defuntinha. Porque muitos não têm essa vida. Ah, mas eu tenho. Eu gosto de falar isso, não gosto de ser pretensioso. Pela misericórdia de Deus, pelo amor que Ele tem por mim, tem por você, e pela fé que Ele coloca no meu coração, eu digo, eu tenho essa vida. E disse Jesus, quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Eu espero, meus irmãos, que uma palavra assim, que não vem carregada propriamente de novidade, mas que vem para uma continuidade da manutenção da vida da gente, para alertar Pedro, para alertar Tomé,
possa alertar o Paulo, a Maria, o João, o Joaquim, a todos nós que aqui estamos. Que essa palavra de Jesus entre pelos nossos ouvidos, de novo, porque já ouvimos tantas vezes, entre pelos nossos ouvidos, alcance o nosso coração, e daqui um pouquinho você diga assim diante de Deus: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. É isso que o pastor espera, que Deus alcance o nosso coração, abençoe a nossa vida, continue nos mostrando o caminho, porque as placas estão sendo invertidas, continue colocando para diante de nós a verdade dele, porque a verdade está confusa com as mentiras que o mundo apresenta, e também nos apresentando sempre de fato e de verdade a vida que nele nós podemos ter diante da morte que está aí fora. Que Deus nos abençoe, Deus cuide do seu coração, cuide do meu coração, para que a gente não fique turbado. Que Deus seja louvado. Amém? Louvado seja Deus.